Girando a nossa reportagem, grupos de transição de governo se reúnem hoje, na véspera do dia de apresentação do relatório preliminar sobre cada área da estrutura do Poder Executivo. Repórter Bruno Pinheiro traz as últimas informações da capital federal. A discussão agora, não é, Bruno, em relação ao ministro da Defesa. Quais são os nomes cotados, Bruno? Olha, já são diversos nomes, né? Inclusive um que é amigo íntimo de Lula, que é José Múcio Monteiro. Ex-ministro, tem uma experiência, já está em diversas reuniões, já está conversando com jornalistas, só que ainda não foi indicado. Houve uma sondagem, de fato, entre ele e outros nomes e a expectativa é que já esta semana seja divulgado. Essa equipe sobre as Forças Armadas, sobre os militares, não existe um responsável, esse grupo que continua se reunindo. Claro, reuniões de forma remota, outros encontros lá mesmo no CCBB, só que esse nome ainda não foi chancelado. Então é importante esse relatório, essa reunião de hoje às 15 horas, uma entrevista coletiva, e a gente relembra rapidamente aqui, Tiago, que o governo eleito, ele reafirmou diversas vezes que o interesse é de colocar um civil para que ele possa assumir as Forças Armadas, com essa ideia de que os militares estão ligados diretamente à imagem do atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Uma outra situação que chama atenção é que também as Forças Armadas e quem vai assumir esse ministério, se fala também junto com a Justiça e Segurança sobre rever armas de fogo, sobre esse acesso, sobre esse revogaço. Então, essa comissão, esse grupo está discutindo justamente isso, sobre a segurança, sobre o nome, sobre os militares, os comandantes, quem vai assumir lá em janeiro, junto com o novo governo, e ao mesmo tempo esse revogaço que também é discutido na equipe do governo Lula. Então hoje uma reunião, amanhã um relatório já será divulgado, na semana que vem o último relatório, são os últimos dias, na verdade, essa contagem regressiva e esse verdadeiro raio-x sendo feito. Só que até agora ninguém respondeu quem de fato ou quando esse ministro será anunciado. Tiago. Expectativa para a próxima semana. Bruno Pinheiro de Brasília, agora já nos nossos comentaristas, Roberto Mota, começando por você. Na sua avaliação, Mota, um ministro da Defesa que seja civil, tem algum problema, isso ou não? Não, absolutamente nenhum problema. O Brasil já teve ministros da Defesa civis e isso acontece no mundo inteiro. Agora, o nome do ministro da Defesa é sempre um desafio para partidos de esquerda que têm pautas radicais. Existe aí um conflito muito grande entre essa ideologia e essas posições radicais e a tradição e a formação dos quadros dos oficiais brasileiros. Por isso, existe sempre tentativas de infiltrar ideologia na formação dos nossos militares. Isso não é uma novidade. É isso, por exemplo, que está por trás da pauta da chamada desmilitarização das polícias militares. As polícias militares hoje no Brasil contam com mais de 500 mil homens. É mais do que o efetivo de todas as 3 Forças Armadas juntas. E as polícias militares representam um bastião grande contra a infiltração da ideologia de esquerda e de algumas ideias de extrema esquerda. Por isso, essa ênfase tão grande na desmilitarização da polícia militar, porque os ativistas de esquerda sabem que a tradição militar é uma grande barreira à propagação dessa pauta radical. Então, vai ser interessante ver como é que se desenvolve esse processo de escolha do ministro da Defesa. Já foram vários nomes cotados para o Ministério da Defesa e claramente é a área em que o governo eleito tem tido mais dificuldade. Não só não anunciou os integrantes do grupo de transição, como não encontrou um nome ainda para ser o ministro da Defesa. Parece que agora tudo tem sinalizado para José Múcio Monteiro, que, aliás, é uma figura que conta com simpatia de ambas as alas. É uma figura a quem o próprio presidente Jair Bolsonaro já disse que era apaixonado pelo Zé Múcio,
ministro, ele é ex-ministro do TCU, acabou se aposentando precocemente, poderia ter ido até os 75 anos, mas aos 72 anos abriu mão, tanto que o Bolsonaro conseguiu mais uma vaga no TCU e indicou seu amigo de longa data, o atual ministro Jorge Oliveira, mas o Zé Múcio também foi ministro de Relações Institucionais do PT, passou por vários partidos, desde o PFL, terminou no PTB, tem longa tradição como deputado, é uma figura bem vista e bem quista, e seria um ministro da Defesa, acho que contaria com o apoio, seria visto com respeito também pelas Forças Armadas. Antes dele já figuraram nomes aí, como Jacques Wagner, que foi ministro da Defesa, outros como o Aldo Ribeiro, não chegou a figurar, mas também já tinha sido ministro da Defesa, o Nelson Jobim, que disse que não topa, ex-ministro do STF, foi da Defesa, mas disse que parece que prefere continuar na vida privada, não topa ser ministro do novo governo. Lula, José Múcio, portanto, tem figurado aí como o principal nessa lista mais recente das apostas. E parece que Lula prefere antes nomear o seu ministro da Defesa para a semana que vem, ele pôs mais ou menos como uma data no calendário na semana que vem, e assim, a partir desse anúncio do ministro, os comandantes das três forças e os integrantes desse grupo de transição. Bom, diferentemente do que fez o presidente Bolsonaro com os seus ministros, Lula vai colocar um civil para comandar as Forças Armadas. Eu praticamente não tenho nada contra, mas não recomendaria. Ter uma pessoa como ministro da Defesa com um perfil técnico seria muito melhor. As pessoas desconhecem o universo do que é o Ministério da Defesa, do que representa o Exército, a Marinha e a Aeronáutica para a segurança nacional. Portanto, eu preferiria muito mais ter um ministro militar tomando conta dessas três áreas do que ter um civil. Mas essa é a opção do novo presidente. Uma curiosidade nessa história toda é que até agora não foi aberta nenhuma interlocução com o Ministério da Defesa. Algo muito estranho, uma vez que todas as áreas já se conversam. Essa especificamente, não há nenhuma equipe de transição cuidando disso. O que nós vimos até agora foi apenas o Exército fazer 4 reivindicações de caráter bem particular, de caráter bem corporativo, e em nenhum momento se falou dos nomes que poderiam comandar o Ministério da Defesa e as respectivas forças. Eu entendo que o Lula está fazendo um sobrepasso, está sobrepondo a autoridade das Forças Armadas, e isso, acredito eu, não vai ficar muito bem lá na frente. Eu espero que nada aconteça, mas eu não vejo um clima de paz entre as Forças Armadas nesse momento e a equipe de transição.